Então vamos lá, turminha. Conforme eu coloquei para vocês, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje tratando aí do currículo, né? Como que se dá esse conteúdo e como que as bancas cobram esse conteúdo aí, em especial a nossa banca Consupla. Então, antes de nós iniciarmos aí o nosso o nosso conteúdo, nós vamos fazer aí um pequeno resgate histórico em relação a esse currículo, ok? Então vamos lá. Então, na história, o currículo, quando se trata de banca Consuplan, quando se trata de provas, ele vai dar um enfoque maior no currículo do ensino médio. Por que um enfoque maior no currículo do ensino médio? Porque o ensino médio, por muito tempo, teve N problemas em relação à sua intencionalidade. Qual que é a função do ensino médio? Né? Para que serve o ensino médio? O que o aluno procura no ensino médio? Então, quando a gente trata de história, de currículo, primeiro, né, lá na educação tradicional, ele tem uma formação extremamente acadêmica, ou seja, é para preparar o aluno para o ensino superior. Com o passar do tempo, ele vai tendo aí uma formação mais técnica, que vai preparar para o trabalho. Então, dependendo, né, do contexto histórico e da tendência histórica dessa sociedade, tinha-se um tipo de currículo. Onde que é o enfoque das questões? O currículo na reforma Capanema, de 1942. O que os autores tratam em relação a isso? Primeiro, lá no ensino secundário, né? Era um ensino propedêutico, ou seja, o currículo ele era enciclopédico, que ia destinar à formação especificamente, né? Ele tinha ali um foco para as elites condutoras. Então, dentro dessa reforma aí, o ensino secundário ele tinha essa característica do currículo enciclopédico. Né? Já quando a gente falava do ensino técnico profissional, então vejam aqui, ó, nós temos lá o ensino médio, se nós disséssemos hoje, o regular, né? E nós temos o profissional. Então, dentro do ensino técnico profissional, o currículo ele já era pragmático, reservado àqueles alunos que tinham a intencionalidade do mercado de trabalho. Era uma formação mais técnica, era uma formação voltada para a preparação do trabalho. Então, se eu tenho aqui um ensino destinado à formação de elites, que é um ensino, né, propedêutico, então aqui o objetivo do currículo enciclopédico era preparar o aluno para o ensino superior. E aí nós tínhamos o ensino técnico profissional, que o objetivo maior era preparar para o trabalho. Então vamos voltar um pouquinho aí ao passado, né? Então como que era dividido o antigo ensino médio, chamado de ensino de segundo grau. Então, nós tínhamos lá os cursos de magistério dentro do técnico profissional, nós tínhamos o curso de contabilidade, então, esses cursos totalmente voltados para o. Aí, melhorou? Voltado para o preparo para o trabalho. E o outro com esse objetivo de formação para o ensino superior. Então vamos lá. E dentro de todo esse contexto, nós temos as teorias do currículo. Isso é muito, turminha, mas muito cobrado em prova. Quando nós falamos de teorias do currículo, significa que o currículo, de acordo com a sua tendência pedagógica, ele tinha um objetivo, ele tinha uma intencionalidade. Ele era voltado para um objetivo determinado. Então vamos lá. Dentro das teorias tradicionais, ele tem o início lá no século XX, tem como ponto focal, ponto principal, a busca pela eficiência, entra com as teorias técnicas
e busca a padronização. Então, o currículo, ele era padronizado, buscava essa memorização. As características do currículo tradicional: imposição de regras ao ambiente e trabalho repetitivo. Então, era muito comum nesse período, né, no início do século XX, a memorização dos conteúdos. Então, o professor, né, ele era a figura central aí de todo esse processo, e essa imposição de regras, ela era bem característica das teorias tradicionais. O currículo especificamente apresenta uma instrução mecânica, elabora uma listagem de assuntos impostos aos estudantes. Então, era muito comum lá o professor de história, 100 questões para o aluno decorar, para ele estudar para a prova. O conhecimento se transforma nos diferentes tempos e lugares, estigmas éticos e culturais, raça, gênero, orientação sexual. Então, aqui nós temos esse conhecimento de currículo, ele se transformando de acordo com o quê? Com o tempo e o modelo social vigente, né? E aí vai se trazendo toda essa cultura social que influencia na elaboração do currículo escolar. Quando a gente trata de questões de concurso que fala das teorias do currículo tradicionais, ó, isso aqui vocês precisam grifar bem, esse quadradinho verde que está com o número 1 aqui. O que significa esse quadradinho aqui? São as palavras-chave que podem cair sobre teorias do currículo que vai auxiliar vocês. Então, se eu estou falando de teoria do currículo tradicional, quais são as palavras que eu retirei da maioria das questões que cobram esse conteúdo? Memorização, padronizado, autoritário, fragmentado, behaviorista, rígida, linear. Né? Então, são palavras que vão aparecer bastante aí nas questões de vocês quando se trata das teorias do currículo tradicional, extremamente importante, tá? Depois eu vou passar algumas questões para vocês sobre teorias de currículo e vocês vão identificar essas palavras quando se trata da teoria tradicional. Aí nós temos também as teorias críticas. As teorias críticas, elas vêm da década de 60. Né? Vai criticar. Por que elas se chamam críticas? Porque vai criticar as teorias tradicionais. Não somente as teorias críticas, mas as teorias pós-críticas, né, que é a nossa terceira teoria do currículo, ela leva essa terminologia porque ela vai criticar as teorias tradicionais, ok? Deixa eu permitir aqui. Espaço de defesa das lutas sociais. Dentro das teorias críticas, abre-se aí um espaço para a sociedade civil organizada defender ali os seus objetivos dentro da escola, dentro da função da escola. O currículo das teorias críticas está atrelado a conceitos e interesse das classes dominantes. Eu errei aqui, é dominantes. E tem uma perspectiva libertadora. Então, vejam bem, as teorias críticas, elas vão criticar as teorias tradicionais, mas ainda estão a serviço das classes dominantes, ok? Quais são as palavras-chave aí que aparecem nas questões das teorias críticas? Então, questionamento, vai questionar lá a ordem social, reprodução cultural e social, reproduz a ordem cultural e social vigente. Por isso que ela ainda está atrelada aos conceitos e interesse das classes dominantes. Ideologia, resistência, poder, emancipação, classe social e libertação. Então, são as palavras-chave que mais caem nas teorias críticas do currículo. Aí, por fim, nós temos as teorias pós-críticas, que vêm entre as décadas de 70 e 80. Quais são os princípios das teorias pós-críticas? A fenomenologia, pós-estruturalismo, ideais multiculturais. Então, vamos lá. Dentro das teorias pós-críticas, lembrando,
É chamada pós-críticas porque também ela vai criticar o modelo tradicional. Existem alguns princípios que são característicos aí dessa teoria pós-crítica. Então, essa teoria coloca? Primeiro, ela vai dar um foco lá no aluno, né? Então, se a teoria crítica ela vai ser um espaço de luta social, a pós-crítica ela sai da luta social, né? Pega o que tem que ser pego da luta social, mas o foco é lá no aluno. Quais são as necessidades do alunos? E ela vai aí trabalhar sobre as diferentes culturas deste estudante presente dentro da escola. Então vamos lá. O foco principal dela, o sujeito, ou seja, os nossos estudantes. Luta pela inclusão no meio social, não existe um conhecimento único e verdadeiro. Então, dentro dessa teoria pós-crítica, toda a diversidade ganha um foco dentro da função social da escola. Né? Então, todo o tipo de aluno, incluindo aquele com necessidade educativa especial, incluindo a diferença de gênero, então, incluindo as características individuais dos nossos estudantes. Aí entra essa preocupação lá nas teorias pós-críticas. Tá? E aqui, né, esse currículo aqui é referente a pós-críticas, tá? Não a tradicional, que vai ter aí essa preocupação ética e cultural do sujeito, que são as questões de raça, as questões de gênero, de orientação sexual. Quais são as palavras-chaves das teorias pós-críticas? Multiculturalismo, alteridade, identidade, saber, poder, diferença, sexualidade. Então, vamos focalizar isso aqui dentro das nossas questões de prova e dentro dos interesses de cada um de vocês aqui presentes nesse grupo. Primeiro, quando a gente trata de questão aqui que aborda a teoria de currículo para os professores que vão prestar para os diferentes componentes curriculares, eles vão pedir, né, as questões vão focar mais na identificação das teorias tradicionais, das teorias críticas e das teorias pós-críticas. Entretanto, esse é um conteúdo que ele é muito foco para os professores pedagogos, para os diretores e para os gestores de NRE, tá? Então, eu encontrei muitas questões sobre as teorias do currículo quando se trata desse público específico. Então, é mais aprofundada, tá? É necessário saber aí, para esse público, é necessário dar um foco em identificar a época histórica dessas teorias, as características, né, e como se dá o currículo. Já os professores dos diferentes componentes, mais em relação ao currículo, tá? Então, são focos diferentes aí dentro desse conteúdo. Aí existem as nossas dimensões do currículo, ok? Então, vamos lá. Como que o currículo se manifesta? Como que ele vai se manifestar dentro de todas essas teorias e dentro do nosso contexto social atual? Também muito foco de questão aí, essas dimensões, essas manifestações do currículo. Então, vamos para a primeira dimensão, tá? Primeira manifestação, o currículo formal ou prescrito. Então, esse primeiro tipo aqui de currículo se trata daquele currículo que está presente na legislação educacional, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal. Então, é tudo aquilo estabelecido pelo sistema de ensino. É o que consta, as orientações que constam na LDB, né? Que a LDB ela vai dar orientações para a elaboração do currículo, tá? Não é currículo. A nossa BNCC, que é mais focada na elaboração dos currículos, o nosso referencial curricular do Estado do Paraná, que vai dar as orientações para a organização do nosso currículo no Estado do Paraná. Então, vamos entender isso aí. A gente tem, quando se trata de currículo formal, de currículo prescrito, que é aquele que vem da legislação para a instituição de ensino, que já chega pelo sistema de ensino, né? Então,
existe dentro disso aí uma hierarquia. Tá? Então, primeiro nós temos qual documento? A Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira ela vai dar uma visão muito geral do que pode e do que não pode estar dentro do currículo das escolas brasileiras, tanto pública quanto privadas. Depois nós temos a nossa LDB, né? Abaixo da Constituição nós temos a LDB. A LDB ela vai dar orientações mais específicas quando se trata de legislação educacional, quando se trata de currículo. Depois nós temos os outros documentos de nível federal, temos as diretrizes, porque um documento não anula outro. E nós temos os documentos de nível estadual, que é o nosso caso, que é o Referencial Curricular do Estado do Paraná e o CREP, né, o Currículo da Rede Estadual Paranaense, que são os dois documentos do nosso estado que vai orientar a organização do nosso currículo. Então, ela vai cumprir tudo que está nos documentos federais e vai acrescentar a realidade necessária para o estado do Paraná. Então, o referencial e o CREP não tira nada que tem na BNCC, nada que tem na LDB, nada que tem na Constituição. Ele só acrescenta a realidade paranaense. E tudo isso é chamado de currículo formal, de currículo prescrito, como o próprio nome diz, né? É aquele formal, é aquele que já está escrito e vem lá para as instituições de ensino. Vai explicitar as intenções, os conteúdos, os itinerários formativos, porque nós estamos falando de currículo, tá? Então, quando a gente fala de legislação, é uma coisa. Agora, o currículo dentro da legislação, não são todas que vai, toda a legislação que vai explicitar os conteúdos, os itinerários, tá? E vai numa ordem hierárquica dos documentos, mas nós vamos trabalhar em outro momento, numa outra aula, esses documentos norteadores. Aí nós temos o segundo tipo de currículo, né? A segunda dimensão, que é o currículo culto e o currículo nulo, né? Pode ser chamado de culto, como pode aparecer nas questões também como nulo. Assim como lá a primeira dimensão, ela pode aparecer na questão como currículo formal, ela pode aparecer na questão como currículo prescrito, ou pode aparecer como currículo formal ou prescrito, tá? Então, de diferentes formas, as questões vêm abordando esse conteúdo. Então, o currículo culto, o currículo nulo, é aquele currículo não declarado, né? É aquele conteúdo, aquele currículo que está implícito, mas ele não está diretamente lá no currículo formal, lá no currículo prescrito. Ele não está oficialmente lá nesse currículo formal. Esse é o nosso currículo culto, o nosso currículo nulo. Tá? Então, ele é implícito. Decorrente das relações entre educandos e educadores. Troca de ideias, valores, representa tudo que os alunos aprendem diariamente em meio a várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. Ou seja, esse currículo, ele considera todo o conhecimento que o aluno traz do seu meio familiar, do seu meio social, para dentro da escola. Então, necessariamente, ele não está lá no currículo prescrito, mas ele é considerado, ele é trabalhado, porque é partindo desse currículo culto, desse currículo nulo, desse conhecimento que o aluno traz, que o professor ele vai engajar o seu conhecimento dentro do que está prescrito lá no currículo formal, no currículo prescrito. E o terceiro tipo de currículo, a terceira dimensão, é o currículo real, também chamado de currículo em ação, também chamado de currículo vivo. Esse currículo, ele vai tratar do que realmente acontece em sala de aula. Tá? É aquilo que o professor vai trabalhar lá na sala de aula, é o que está sendo trabalhado. É o que está na teoria, que é o currículo formal, associado à prática, que é o currículo real. Então, tudo que é trabalhado lá dentro da sala de aula, nós chamamos de currículo real, ou currículo em ação, ou currículo vivo. Realizado em sala de aula com os professores e alunos, ocorre a materialidade por meio das práticas vivenciadas em sala de aula.
tá? Então, é tudo que acontece ali dentro do trabalho do professor no seu cotidiano, dentro da sala de aula. Então, vamos lá, continuando. Então, quais são as definições aí de currículo que as bancas mais cobram, que os autores mais trabalham aí nas diferentes literaturas da educação? Então, vamos lá. O currículo, né? Além do conhecimento, é importante, é até bom vocês anotarem no material de vocês aí, que além do conhecimento, o currículo, ele vai lidar com a cultura, tá? Então, o currículo não é só conhecimento, currículo também é cultura. Anotem bem isso aí, porque as questões, elas focam bastante aí do conhecimento do currículo e da cultura, ok? Então, o currículo, ele é um fazer político. Ele não é neutro, é a construção social do conhecimento, ok? A seleção dos conteúdos e dos procedimentos, ó, a seleção dos conteúdos e dos procedimentos lá que contém o currículo, ela não é neutra, tá? Ela vai trabalhar a construção aí social do conhecimento. A transmissão é de modo explícito e implícito nas práticas pedagógicas, tendo em vista que a gente tem lá o currículo prescrito e nós temos o currículo oculto e nós temos o currículo real, o currículo em ação, a sua transmissão também vai estar explícita e implícita onde? Lá nas diferentes práticas pedagógicas do professor. A metodologia de construção coletiva, tá? Então, quando a gente fala de currículo, ele apresenta uma metodologia. E essa metodologia é de uma construção coletiva. Mesmo tendo as orientações curriculares, que vem da nossa BNCC, que vem do nosso referencial, nós temos que lembrar que sempre nesse currículo vai ser acrescentado a realidade local. Então, se a orientação vem da BNCC, quando vai fazer o currículo do Estado do Paraná, tem que se acrescentar a realidade do Estado paranaense. Por isso que o currículo, a BNCC, são orientações. Quando a instituição de ensino ela vai construir o seu currículo, ela também tem que adicionar, acrescentar a realidade local da sua comunidade escolar. Então, não está acabado o referencial. É necessário acrescentar. E para que isso aconteça de forma democrática, é necessário que essa metodologia de construção do currículo, ela seja coletiva. O seu processo de produção, o seu processo de transmissão e o seu processo de assimilação. Então, tanto na produção quanto na transmissão desse conhecimento, como na assimilação pelo aluno, ele deve trabalhar dentro dessa metodologia de construção coletiva. Por quê? Então, se a gente está aí construindo o nosso currículo, a gente tem lá um coletivo, né, da equipe gestora, de professores, de participação da sociedade civil, para a organização desse currículo. No processo de transmissão, também existe aí essa questão da construção coletiva. Os professores, né, prepararem lá o seu currículo por área de conhecimento, né, por componente curricular e também considerar a participação do aluno na assimilação disso. É necessário que o aluno também seja protagonista aí dessa aprendizagem, dessa assimilação de conteúdos. Então, o currículo, né? Ele é a seleção de conhecimentos e das práticas sociais historicamente acumulados, considerados relevantes em um dado contexto histórico e definidos tendo por base o projeto de sociedade e de formação humana a que se articula. Então, vamos lá. O currículo, primeiro, né, ele vai servir para preparar os nossos estudantes para posições dominantes, né, ou para posições subordinadas. Então, esse currículo, dependendo do contexto histórico em que ele é aplicado, ele vai preparar os estudantes ou para situações dominantes ou para situações dominadas, subordinadas, tá? Na sociedade em que esse estudante
está inserido. Então, esse currículo, ele tem que selecionar aí todos os conhecimentos, todas as práticas sociais, primeiramente considerando essa história que vai se acumulando em relação a esse conhecimento. Então, quando que esse estudante foi dominante, quando que ele foi dominado? Tudo isso ele é considerado, tá? E ele vai ser definido de acordo com o modelo social vigente, sobre o projeto de sociedade que nós queremos construir na atualidade. Então vamos lá. Qual que é o projeto social vigente em relação à educação? A nossa Base Nacional Comum Curricular. Então esse currículo, ele vai selecionar todos esses conhecimentos, todas essas práticas sociais, sempre considerando o conhecimento historicamente acumulado e pensando no modelo social que eu quero trabalhar aí na vigência desse currículo. Ele é um conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos que vai se tratar dos saberes, das competências, das representações, das tendências, dos valores que se quer formar. Então, o currículo, né, entende-se diante de todas essas definições que o currículo, ele vai muito além de um guia escolar, de um plano que eu vou seguir, tá? Ele tem várias variáveis aí que são necessárias considerar para que esse currículo realmente atenda à sociedade vigente, né? À sociedade atual. Então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar aí alguns conceitos importantes em relação ao currículo, né? Alguns conceitos que são extremamente importantes, que são cobradas aí nas provas das Consulplan e que são necessários para a gente interpretar as provas aí dessa banca. Então vamos lá. Atividades integradoras do currículo. O que são as atividades integradoras do currículo? São aqueles conhecimentos, né? A grosso modo dizendo para vocês, são aqueles conhecimentos dos diferentes componentes curriculares. Então, tem lá as atividades integradoras de língua portuguesa, de matemática, né? De história, de geografia. Ó, são conhecimentos de diferentes disciplinas, gerais ou técnicas, inclui aí a formação técnica profissional, que possam ser mobilizados de modo articulado em situações desafiadoras e instigantes, promovendo a autonomia e o protagonismo dos estudantes. Então, essas atividades integradoras, elas vão ser mobilizadas e articuladas entre os diferentes componentes curriculares. Para quê? Para problematizar e desafiar o conhecimento que é aplicado aí para os nossos estudantes. Tudo isso envolvendo a sua participação, tá? Lembrando sempre, o aluno ele tem que ser protagonista da sua aprendizagem, e sabendo se isso é muito claro. Tá? Então, sempre promovendo essa participação do aluno, uma participação efetiva, para que seja promovido aí a sua autonomia em relação ao conhecimento. Existe o currículo plural e o currículo inclusivo. Esse currículo plural e inclusivo, ele vai contemplar toda a diversidade presente dentro da nossa educação atual. Vai apresentar uma perspectiva multi-intercultural e abre espaço para que diferentes etnias, gêneros, faixas etárias e necessidades de aprendizagem e outras categorias da diversidade sejam efetivamente contempladas. Então, quando se trata de currículo plural, quando se trata de currículo inclusivo, ele está focado aí na diversidade dos estudantes presentes dentro da nossa educação atual. Aí inclui as necessidades educativas especiais, inclui as diferentes etnias, inclui os diferentes gêneros, inclui as diferentes faixas etárias, tendo em vista aí que nós temos, né, alunos com distorção idade série, né, e o currículo ele tem que atender também esse público-alvo. O que seria um conjunto de conhecimentos quando a gente trata de currículo? Então, vai aparecer muito lá. Os autores eles vão colocar muito que o currículo é um conjunto de conhecimentos. O que é esse conjunto de conhecimentos?
São os saberes políticos, éticos e estéticos. Por que eu trago esses conceitos para vocês? Porque às vezes a gente entende, nós compreendemos, né, toda essa organização curricular, mas lá na questão da prova, eles pedem justamente isso, ó, saberes políticos, éticos e estéticos. Aí a Sônia vai falar assim: meu Deus, a professora Mari não me explicou o que é isso. O que será isso, hein, Sônia? Então vamos lá, vamos entender. O que é esse conjunto de conhecimentos? Então, esses saberes éticos aqui, ó, esses saberes políticos, éticos e estéticos, eles estão relacionados aos princípios, tá? Então, esses princípios éticos, políticos e estéticos, eles têm que estar dentro da abordagem curricular. Por quê? Porque esse conhecimento, ele está ligado, todo esse conhecimento presente dentro do currículo, ele está ligado a esse princípio ético, a esse princípio político e a esse princípio estético. Turminha, as questões da educação infantil, e cai questão da educação infantil, porque nós somos professores da educação básica, e a educação básica é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, cai uma questão, pelo menos uma questão, provavelmente cai sobre a educação infantil, despenca sobre esses princípios éticos, políticos e estéticos. Então, o que significa o conhecimento dentro do princípio ético? É a apreensão crítica dos valores postos na sociedade, ou seja, é o desenvolvimento da autonomia dos nossos estudantes, está dentro dos princípios éticos. É a responsabilidade que os nossos estudantes têm ao bem comum, o respeito que ele tem pela coletividade. Tudo isso está dentro dos saberes éticos, dos princípios éticos. Já os princípios políticos é a garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, toda essa cidadania, toda essa criticidade em relação à formação cidadã do sujeito, todo esse respeito à ordem democrática está relacionado aos conhecimentos políticos, tá? Saberes políticos dentro dos princípios políticos do conhecimento que contém aí dentro do currículo. E os princípios estéticos, que é potencializar capacidades interpretativas, criativas e produtivas da cultura nas suas diversas formas de expressão e manifestação. Então, aquela capacidade criativa do estudante, é a criatividade dos nossos estudantes, é a liberdade dele se expressar nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, puxe uma flechinha aí no material de vocês e acrescentem manifestações artísticas e culturais, porque o currículo também considera a cultura, não são somente as manifestações artísticas, mas engloba também as culturais. Ou seja, é todo aquele conhecimento que o aluno adquire e que ele necessita aí de uma determinada criatividade para ele compreender e assimilar esse conhecimento, a liberdade dele de se manifestar, ou seja, ele precisa se manifestar sobre esse conhecimento adquirido lá dentro da instituição de ensino, tanto das manifestações artísticas quanto das manifestações culturais. Vamos lá, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre currículo. Né? Então, ainda quando a gente coloca, né, currículo, organização curricular dentro do nosso processo pedagógico, essa organização, ela vai se dar por meio de, como que se dá a organização curricular, tá? Então, ela vai acontecer por meio dos diferentes componentes curriculares e por meio das atividades integradoras. Lembra que eu coloquei o conceito lá do que são atividades integradoras? Né? Como que isso vai acontecer? Então, qual é o conhecimento que está presente no currículo dos diferentes componentes curriculares? É o recorte do real.
é o domínio daquele conhecimento específico, ok? Aqui é o currículo prescrito. Então, todo conhecimento específico dos componentes curriculares vão estar lá dentro da organização curricular daquele sistema de ensino, daquela instituição de ensino. E também aliada às atividades integradoras, que vai compreender, né? Então, aí vai, é a imersão no real, né? No currículo prescrito. Para quê? Para compreender a relação parte-totalidade por meio das atividades interdisciplinares. Então, aqui eu vou trabalhar por área de conhecimento, que é o que está dentro da nossa prática. Então, essas atividades integradoras são aquelas atividades trabalhadas dentro das áreas de conhecimento. Então, eu pego lá um conhecimento de educação física que se complementa com conhecimento de língua portuguesa, que se complementa com conhecimento de arte dentro da área de linguagens, e vou promover aí dentro do currículo essas atividades integradoras, né? Para ele conseguir fazer essa relação do recorte do real, que é aquele conhecimento daquele conhecimento específico, para imersão no real, que aí ele vai compreender parte daquele conhecimento dentro de uma totalidade. Então, aquele conhecimento de educação física dentro da totalidade da área de linguagens, por um exemplo. E a esse respeito, Young, né, que é um autor aí bastante cobrado em provas de concurso, ele trata do currículo poderoso. O que seria esse currículo poderoso? Tá? Então, o currículo poderoso, ele tem lá o conhecimento, que é o papel central, que é esse dos componentes curriculares aqui que nós falamos, né? Aliado às atividades integradoras. Então, o conhecimento, o currículo, ele é poderoso quando ele trabalha o conhecimento enquanto papel central do currículo. E ele vai trabalhar as competências e habilidades, que é o aluno aprender a aprender. Então, o Young coloca assim, que um currículo ele é considerado poderoso quando se trabalha uma integração aí do conhecimento dos diversos componentes curriculares associado ao desenvolvimento de competências e habilidades, que é o aluno aprender a aprender. Então, essa integração entre um núcleo de conhecimento do currículo obrigatório, que é o conhecimento como papel central, e as atividades e opções do próprio interesse do estudante, que são as competências e habilidades, que é o aluno aprender a aprender. Então, dentro desse conhecimento, o aluno precisa enxergar a importância desse conhecimento lá no seu meio social. Ele precisa enxergar a aplicabilidade desse conhecimento lá no seu meio social. Isso Young chama de currículo poderoso, tá? Então, pode cair isso aí, pode aparecer isso aí em alguma questão da Consulplan, porque eles pedem aí bastante esse conceito aí de currículo poderoso. Agora, quando a gente trata do currículo em relação à nossa gloriosa LDB, né? Nossa LDB que é a base aí de toda organização da educação escolar. Então, vamos lá. Que documento é esse? LDB. É a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que foi promulgada em 1996 e ela vem sofrendo alterações desde então, de acordo com a necessidade social vigente. Então vamos lá, vamos entender isso aí. Nós temos a Lei 13.415, que é a lei da reforma do ensino médio, não é? E essa lei é lá de 2017, correto? Quando houve a reforma do ensino médio, nós tivemos lá a promulgação da Lei 13.415 de 2017, que tratava especificamente da reforma do ensino médio. Por que houve a necessidade lá em 2017 de promulgar essa Lei 13.417? Porque a nossa LDB, ela é de 1996.
E quando a nossa LDB foi promulgada, quando ela foi escrita, ela foi pensada naquele modelo social de 1996. E esse modelo social, ela mudou muito até 2017. Então, qual que era o jovem estudante em 1996? Qual que era o jovem estudante em 2017? Quando a gente trata de organização da educação nacional, tudo tem que estar de acordo com a LDB, dentro daquela hierarquia que eu falei para vocês de documentos. Então, a LDB é um documento que ela vai estabelecer as diretrizes, ela vai dar a base para a nossa educação nacional. Então, todo documento abaixo da LDB tem que estar pautado nos seus princípios, nas suas orientações. É um documento que vai dizer assim para os sistemas de ensino: ó, o Estado do Paraná, a SEED, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, é um sistema de ensino. E o Estado do Paraná, ele tem que organizar a sua educação, a educação paranaense. Ele pode simplesmente, a SEED pode simplesmente falar, eu vou organizar a educação do jeito que eu quero? Não. Ela tem que se pautar lá nas orientações da LDB. Então, quem que vai orientar todos os estados brasileiros? A nossa LDB. É ela que vai orientar. E, obrigatoriamente, os estados precisam atender as orientações desse documento. O que vai diferenciar da LDB para os documentos estaduais? Eles vão acrescentar as suas realidades, tá? Acrescenta e não tira. Então, voltando à nossa lei de 2017. Então, tudo que tem na LDB, conforme eu coloquei para vocês, os estados, os sistemas de ensino têm que atender. Quando aconteceu a necessidade de se reformar o ensino médio, foi necessário alterar a LDB. Porque se não se altera a LDB, eu não posso promulgar a nossa Base Nacional Comum Curricular, porque ela tem que estar de acordo com as orientações da LDB. E as orientações da LDB de 1996, ela dava enfoque somente para o ensino fundamental e não para o ensino médio. Então, altera-se primeiro a LDB por meio da Lei 13.415. Depois que alterou os artigos da LDB, aí sim eu vou conseguir escrever a Base Nacional Comum Curricular de acordo com as orientações da nossa LDB. E quando a gente trata de currículo, a LDB ela traz algumas orientações para os sistemas de ensino. Olha os sistemas de ensino. Vocês vão trabalhar o currículo no estado do Paraná. Porém, o que vocês vão ter que ter nesse currículo? Primeiro, formação. Tá? Então, vamos lá. Formação deve ser democrático na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, esse currículo ele vai ser formado de acordo com uma base nacional comum mais uma parte diversificada. Todo currículo de todo sistema de ensino deve ser formado por quê? Como que é esse currículo? Tanto para a educação infantil, como para o ensino fundamental, como para o ensino médio. Ele tem que ter uma base nacional comum e tem que ter uma parte diversificada. Vejam bem para vocês não errarem nas questões de prova. Quando a gente fala de documento, base nacional comum, tem mais um C. É a Base Nacional Comum Curricular. Então, é BNCC, é o documento. Quando a gente fala de Base Nacional Comum, com só um C, BNC é um pedaço, é uma parte do currículo, aí não é documento. Então, o currículo ele é formado por quê? Por uma base nacional comum, mais uma parte diversificada, nos 3 níveis da educação brasileira. Lá para a educação infantil, lá para o ensino fundamental, lá para o ensino médio. Por que a gente não pode pegar toda a orientação curricular do documento Base Nacional Comum Curricular? Porque lá não consta a parte diversificada, que é as especificidades de cada sistema de ensino, de cada instituição de ensino, que são aqueles temas que a gente deve trabalhar de acordo com as orientações da BNCC e pode acrescentar de acordo com a realidade paranaense ou de acordo com a realidade da instituição de ensino. Então vamos lá. Se a gente fala de educação infantil, nós temos lá a Base Nacional Comum, que são os conhecimentos científicos trabalhados na educação infantil, mais a parte diversificada, que são os temas transversais trabalhados na educação infantil.
Importância da alimentação, a higiene, né? São esses conteúdos da parte diversificada. No ensino fundamental, nós temos uma base nacional comum a ser complementada também por uma parte diversificada, que também se inclui aí os temas transversais, tá? E o ensino médio, que vai ter a sua base nacional comum, ou pode aparecer como formação geral básica, a ser complementada por uma parte diversificada, ou pode aparecer como itinerários formativos. Então, essa é a formação do currículo de acordo com as orientações da LDB, a Base Nacional Comum, mais a parte diversificada. O que é obrigatório no currículo, de acordo com a nossa LDB? Os conteúdos de arte, educação física, inglês, sociologia e filosofia. Por que a LDB, após a promulgação da Lei 13.415, ela deixa claro essa obrigatoriedade? Porque nesse período histórico, houve-se muito, né, aí um movimento para se tirar aí a sociologia, a filosofia do ensino médio, arte e educação física se tornar, não ser obrigatório, mas sim opcional ao aluno. Então, diante, né, desse movimento aí da sociedade desse período, né, e considerando a importância desses componentes curriculares dentro do currículo, aí a lei, ela deixa claro, ó, não pode tirar a arte, educação física, inglês, sociologia e filosofia do currículo da educação básica, tá? Por que da educação básica? Porque nós temos componentes aqui que são específicos do ensino médio. O inglês, ele é obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental. A arte e educação física, né, assim como sociologia, filosofia e outros componentes, eles não precisam necessariamente aparecer nos 3 anos do ensino médio, mas precisa aparecer em todos do ensino fundamental. Mas, né, a LDB, ela deixa claro lá, é obrigatório esses componentes, tá? Não pode ser opcional, não pode sair do currículo. A LDB também coloca assim lá para os sistemas de ensino, olha, vocês precisam incluir no currículo de vocês a história do Brasil. E dentro dessa história do Brasil, vocês precisam considerar as matrizes africana, europeia e indígena, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à formação do povo brasileiro. Então, as matrizes africana, europeia e indígena devem ser trabalhadas em qual componente? História do Brasil. Então, obrigatório isso também no currículo. E a LDB vai continuando aí, né? Ela coloca lá, se vocês têm uma base nacional comum e se vocês têm uma parte diversificada, vocês vão trabalhar dentro da parte diversificada temas transversais. Dentro desses temas transversais, o que é obrigatório estar no currículo? Pode acrescentar outros? Pode, mas o que é obrigatório ser trabalhado dentro do currículo? Direitos humanos tem que estar no currículo. Violência contra a criança e o adolescente e a mulher, e trabalhar também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação alimentar e nutricional. Então, isso aqui, obrigatoriamente, tem que ser trabalhado dentro do currículo da educação básica. Tá? A LDB não fala assim, ó, isso aí tem que ser trabalhado na educação infantil, tem que ser trabalhado no ensino médio, tem que ser trabalhado no ensino fundamental. Ele coloca, ela deixa claro, tem que constar isso dentro do currículo da educação básica. A história e cultura afro-brasileira, que é obrigatório no ensino fundamental e médio, tanto de escolas públicas como escolas privadas. Né? Então, aqui a LDB ela dá um direcionamento maior. Quando se trata da história e cultura afro-brasileira, esse conteúdo é obrigatório estar presente no currículo do ensino fundamental e do ensino médio. Isso é só para a escola pública? Não, para a escola pública e para a escola privada, para as duas instituições. Tem que constar a história e cultura afro-brasileira, né? E agora a gente tem aí como novidade no calendário escolar o 20 de novembro, que é feriado. População rural e currículo. O que a LDB vai nos colocar? Né? Que é necessário
estabelecer no currículo as adaptações necessárias às peculiaridades da vida rural, em relação a conteúdos e metodologias, calendário escolar e trabalho na zona rural. Então vamos lá. Se eu estou trabalhando o currículo e eu tenho uma população que é rural, esse currículo da população rural, ele também vai ter uma base nacional comum e vai também ter uma parte diversificada. O que é necessário eu considerar na elaboração desse currículo? Primeiro, né, conteúdos e metodologias. Então, lá na parte diversificada, os sistemas de ensino, eles deverão incluir a economia e a cultura dessa população rural. Né? Então, essa população é do campo. Especificamente, ele se trabalha com a colheita do café. Então, a cultura do café tem que ser incluída lá no currículo da população rural. Onde que isso será incluído? Lá na parte diversificada, porque a base do conhecimento, a base nacional comum, ela é igual para todos, tá? Que são os conhecimentos dos diferentes componentes curriculares. As metodologias, né? Então, vejam bem, se eu estou trabalhando com uma população rural, eu preciso verificar quais metodologias vão atingir melhor essa população específica. O calendário, que ele pode ser diferenciado, mas deve atender às mesmas orientações em relação a todas as escolas, em relação à quantidade de carga horária e de dias letivos. Mas esse calendário ele pode ser adaptado às especificidades da população rural. Então vamos lá. A colheita daquela população acontece sempre em agosto. O recesso, ele pode ser, não necessariamente precisa acontecer em julho, ele pode acontecer em agosto, para atender essa demanda específica dessa população rural. E considerar o trabalho na zona rural. Tá? Então, qual que é o período de colheita? Qual que é o período de plantio? Então, tudo isso deve ser considerado aí na organização curricular específico para a população rural. Aí nós temos mais um documento, que são as diretrizes curriculares do Estado do Paraná, as nossas gloriosas diretrizes, que não anula, a BNCC não anula as diretrizes. Então, são documentos diferentes. Vamos entender isso aí, ó. Se eu tenho o documento LDB, que ela vai especificar como que vai acontecer a educação nos diferentes estados brasileiros. Então, ela vai dar essa orientação. Ó, digamos que a Sônia, né? A Sônia Ruiz Lopes, que está aqui bem na minha tela. A Sônia, ela foi promovida secretária da Educação do Estado do Paraná. Não brigue com a Sônia, viu, gente? Ela está aqui no nosso grupo, não briguem com ela. Então, a Sônia, né? Ela é a secretária de Educação do Estado do Paraná. Aí o governador chega e fala, Sônia, você vai organizar a educação paranaense. Qual o primeiro documento que ela vai verificar? Constituição. Depois ela vai verificar a LDB. A LDB ela vai falar exatamente para a Sônia como que vai se dar toda a organização da educação paranaense. E as diretrizes, ela vai dar mais detalhes dessa organização em relação à nossa LDB. Por isso que a BNCC, que é um documento exclusivo da organização curricular, não anula as diretrizes que, além de trabalhar a organização curricular no seu documento, ela vai dar mais detalhes sobre a organização da educação nacional, tá? Então, ela acrescenta mais detalhes em relação à LDB, ok? Joinha para cima? Então, vamos lá. Então, as diretrizes curriculares, que pode aparecer lá nas questões, como parecer CNE-SEB 5 de 2011, resolução CNE-SEB 2 de 2012, porque vai passando por as adaptações, ela também vai trabalhar currículo e vai dar uma direcionada para o currículo do ensino médio. Por que essa direcionada para o currículo do ensino médio que a gente está analisando? Porque é o que mudou depois de 2017, tá? Então, tudo que é novo, as bancas cobram mais. Tá? Então, o que trata de currículo no ensino fundamental, que não tem muitas mudanças, é muito difícil as bancas cobrarem. Elas focam aí as cobranças nessas mudanças, tá? E aí o foco das nossas aulas. Então, quando a gente trata de currículo e ensino médio, as nossas diretrizes,
ela vai trazer algumas dimensões, alguns eixos do nosso currículo. Quais são esses eixos? Primeiro, nós temos o trabalho como princípio educativo. Tá? Esse trabalho como princípio educativo vai se tratar da mediação do processo de produção e existência humana. Então, como que se dá aí o trabalho como princípio educativo? Lembrando que, dentro da finalidade da educação, lá para o ensino médio, tem-se a intencionalidade da preparação para o trabalho. Por isso, ela entra como uma dimensão, como um eixo do currículo lá no ensino médio, de acordo com as nossas diretrizes. Então, o trabalho, ele é considerado como um princípio educativo, que vai fazer essa mediação entre conhecimento escolar e aplicação no mercado de trabalho. O segundo eixo do currículo é a ciência, conceitos e métodos transmitidos a diferentes gerações que podem ser questionados e superados, levando a uma construção permanente do conhecimento. Então, quando as diretrizes ela trata da dimensão do eixo ciência, ela própria já vai colocando no documento que essa dimensão se trata de todo conhecimento científico que é transmitido de geração em geração e que vai sendo mudado e adaptado de acordo com a necessidade da sociedade atual. Então, esse conhecimento vai sendo transformado, né? E vai sendo testado, vai sendo transformado e aplicado na sociedade atual. Considera mais um eixo, que é a tecnologia, extensão das capacidades humanas mediante apropriação de conhecimentos como força produtiva. Então, nós temos aqui, né, dentro da nossa sociedade atual, a quarta revolução industrial, que é a revolução dos meios de comunicação. Né? Então, entra aí a necessidade de trabalhar esse eixo dentro do ensino médio, que é a tecnologia. E, por fim, a cultura, que são as diferentes formas de criação da sociedade, incluindo práticas de produção da existência humana, valores, normas, condutas, obras. Então, todo o conhecimento cultural criado pela sociedade. Tá? Então, isso aí entra também como eixo do currículo no ensino médio. E, por fim, nós temos aí o último documento norteador que vai organizar, né, todo esse currículo, que vai tratar da nossa organização curricular, que é a nossa gloriosa Base Nacional Comum Curricular. Então, vejam bem aqui, ó. Aqui eu tenho 4 letrinhas, então eu trato do documento. Se eu tivesse só 3, eu estava tratando de uma parte do currículo, que é a BNCC mais a parte diversificada. Mas aqui eu tenho BNCC, um C a mais, lembre-se, estou falando do documento. Então, o que é a BNCC? Ela vai falar do currículo. Então, ela vai, dentro do seu documento, expor um conjunto de decisões que vai caracterizar o currículo em ação. Então, o que é necessário, né? Quais as orientações necessárias para a construção do currículo em ação? Então, vamos lá. Primeiro, é necessário criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores. Então, a base não é federal? É federal. Quem que vai usar a base federal para organizar os sistemas de ensino? Os estados. Os estados vão orientar as instituições de ensino, né? Os municípios e as instituições de ensino. A gente vai parar aqui nas instituições de ensino porque o nosso concurso é estadual. Então, a Sônia, que é secretária de Educação, ela vai falar assim, Dani, você que é pedagoga da sua escola, você vai organizar o currículo em ação da sua escola. O que a Sônia precisa? Criar e disponibilizar materiais para a orientação dos professores. E a Dani, que é pedagoga da escola, a mesma coisa. Ela vai criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores. Vamos entender isso aqui, turminha? Vamos entender isso aqui, tá? Quando a gente fala de hierarquia na construção de documentos, na orientação da educação escolar,
é porque a gente não pode pular fases. Então, vejam bem, nós temos no topo da nossa hierarquia os documentos federais. Então, nós temos a nossa BNCC, que é um documento específico para a organização curricular federal. Depois da federal, nós temos o estadual. Então, em nível de Secretaria de Educação, nós temos profissionais responsáveis para organizar o nosso referencial curricular do Estado do Paraná e o nosso currículo da rede estadual paranaense. O referencial para o ensino fundamental e médio e o CREP, né, que é somente para o ensino fundamental. Quem que vai criar e disponibilizar material e orientar essa equipe de profissional? O Ministério da Educação, o federal. É ele que vai vir aqui. Eu não posso, professora Mari, que estou lá embaixo da cadeia alimentar da ordem hierárquica, querer pular todos esses fatores e exigir uma orientação federal. Não, porque essa orientação federal vai lá para os sistemas de ensino. Os sistemas de ensino, por sua vez, ele vai criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores para os seus diversos núcleos e subsecretarias. Então, ele vai, em nível estadual, que é o nosso caso, ele vai, o Sistema de Ensino Estado do Paraná, que é o caso ACED, ele vai criar e disponibilizar materiais e orientações lá para os núcleos regionais de educação. Os núcleos regionais de educação, eles podem pular a SED e exigir uma orientação federal? Não, existe uma hierarquia. Tá? Os núcleos regionais, por sua vez, ele vai criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores para as equipes gestoras. Núcleo regional de educação não trabalha com professores. Núcleo Regional de Educação tem a intencionalidade de formar e capacitar a equipe gestora para que a equipe gestora repasse para os seus professores. Então, essa é a ordem hierárquica de disponibilizar, orientar, capacitar professores que são os que trabalham com o currículo. Então, a BNCC ela é clara em relação a isso aí, tá? Então, a BNCC é federal, vai orientar os sistemas de ensino, que, por sua vez, vai orientar as suas subsecretarias, seus núcleos regionais de educação, que, por sua vez, vai orientar a equipe gestora, que são diretor, diretora auxiliar e professores pedagogos. Esses professores pedagogos, essa equipe gestora, vai orientar e capacitar os professores. Por que essa hierarquia é organizada dessa forma? Porque senão, né, nenhum sistema de ensino ia ter braço para atender todo mundo. Já pensou se os núcleos regionais tivessem que atender todos os professores, capacitar todos os professores? Não ia dar conta, né? Então, é um pouco complicado. Já pensou se o sistema federal tivesse que capacitar todos os professores? Também não teria dar conta. É claro que existem as capacitações de nível macro e de nível micro. Mas quando a gente trata de currículo, quando a decisão que caracteriza esse currículo e ação, ele se pauta dentro do criar e disponibilizar materiais, existe essa hierarquia. Aí deve contextualizar os conteúdos, identificando estratégias para apresentá-los com base na realidade. Esses conteúdos que caracterizam o currículo e ação, eles devem ser contextualizados. Né? Para quê? Para que ele consiga se aproximar da realidade dos alunos. Construir procedimentos de avaliação formativa. Todos os documentos são unânimes em dizer que dentro do nosso contexto atual, a avaliação ela é formativa. Ela tem que estar dentro de todo o processo aí de ensino e de aprendizagem. Conceber situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos, ou seja, vai fortalecer a identidade pessoal, a subjetividade dos alunos, vai favorecer a diversidade, vai promover competências e habilidades nesses estudantes. Então, o currículo, ele precisa conceber essas situações de engajamento dos alunos.
manter processos contínuos de aprendizagem, né? A aprendizagem ela é contínua, selecionar metodologias e estratégias diversificadas, incluindo aqui a utilização de novas tecnologias, e decidir as formas de organização interdisciplinar para adotar estratégias mais dinâmicas, tá? Então, aqueles projetos realizados ali por área de conhecimento. Então, isso também tem que estar presente dentro do currículo, que é considerado em ação, de acordo com a nossa BNCC.